Olá, você que me assiste, aqui é o canal do Maguin Chess. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E esse aqui é um vídeo diferente do que a gente costuma ver por aqui, né? Que geralmente eu estou fazendo análise de partida, estou fazendo speedrun. E faz um tempo que eu não trago uma partida minha, que eu joguei no chess.com, para a gente analisar aqui no canal e aprender com algumas ideias, tá bom? Então essa partida aqui, ela é uma partida que eu gostei muito. Faz um tempo que eu joguei ela, acho que faz mais ou menos um mês e meio por aí. Faz um tempo. Tanto é que meu rate hoje tá maior que isso aqui. Mas essa abertura, eu sempre quis. Não, essa partida, eu sempre quis trazer ela pro canal por conta da abertura que eu usei, que é a defesa siciliana. E eu consegui aplicar as ideias gerais da defesa siciliana muito bem aplicado nessa partida. E aí eu sempre quis trazer ela pro canal. Por quê? Porque se você quer aprender a defesa siciliana, é muito importante que você entenda as ideias táticas e estratégicas que surgem na defesa siciliana. E essa partida eu consegui aplicar muito bem isso, tá bom? Então, foi uma partida que durou 35 lances. E aí a gente vai ver como é que se trabalha com a defesa siciliana. Então, se você quer aprender a defesa siciliana, ou você já usa a defesa siciliana e sabe alguma coisinha, eu garanto que nessa partida você vai aprender alguma coisa nova, tá bom? Então vamos lá. Meu adversário, ele jogou, obviamente, o E4, né? E eu vim com C5. Qual é a ideia do C5? Primeiramente, aqui não tem nenhuma variante ainda definida, vai ser definido no decorrer da partida. Mas, quando um jogador ele joga C5, o que é que ele quer? O que é que um jogador de siciliano está pensando quando ele joga esse peão? Então vamos lá. Primeiramente, ele está fazendo uma defesa assimétrica. O que é? Se ele joga E5, é um jogo assimétrico. A pessoa jogou E4, o outro copiou o movimento. É um jogo simétrico. E aí, geralmente, é um jogo muito mais tranquilo. É um jogo que vai ter muitas trocas, provavelmente. E vai ser decidido lá no final do jogo, talvez com muita possibilidade até de empatar, a decorrer das linhas que os jogadores joguem. Já a defesa siciliana é uma defesa que ela tem muito contra-ataque, ela é uma defesa assimétrica, ela tá com ideias de em algum momento abrir a coluna C para começar a buscar um contra-jogo. Então é uma defesa para quem quer jogar pela vitória, certo? Então a defesa siciliana tem essa característica de ser assimétrica, que ela vai querer brigar pela vitória em algum momento. Se você jogar bem essa defesa, você vai ter alguma chance de jogo, sabe? Você vai ter contra-jogo. E aí, essa é a primeira ideia da defesa siciliana. A segunda é o quê? Na abertura, os peões do rei e os peões da rainha, eles são os mais importantes. Pelo menos nessa fase da abertura. Por quê? Porque eles controlam o centro. E é muito importante a gente brigar pelo centro. É um dos conceitos de abertura, é você controlar o centro. Tá bom? Então, esse peão aqui é muito importante. Esse peão da dama também é muito importante. E aí, qual a ideia do jogador de C5? Sabendo que os peões centrais, o peão do rei e o peão da rainha, são mais importantes que os peões do canto, o jogador de siciliana, o que é que ele quer? Ele quer trocar esse peão do canto pelo peão da dama, certo? Ele vai querer fazer essa troca. E aí é o que a gente chama de siciliana aberta, que é quando o jogador ele joga o cavalo, que foi o lance que meu adversário jogou e é o lance mais comum aqui, para jogar o D4. Que aí na hora das trocas a gente chama de siciliana aberta. Vai abrir o centro aqui para as brancas e as pretas, depois dessa troca, vai vir para a terceira ideia da siciliana. Primeira é um jogo assimétrico, ou seja, é um jogo que vai ter contra-ataque. É um jogo onde vai o peão de C5 vai querer ser trocado pelo peão de D4. Essa é a segunda ideia, que é trocar o peão do canto pelo peão do centro. E por fim, abrindo a coluna C. Então, na siciliana aberta aqui, ó, vamos lá para a siciliana aberta, só para você entender essa ideia. Não foi o que foi jogado na partida, mas ó, aqui está aberto, o centro está aberto e aqui a coluna C está aberta, tá bom? E aí, a gente chama de coluna semi-aberta porque tem um peão aqui e tem um peão aqui. Então, são colunas semi-abertas. Aí, aqui é a siciliana aberta. Essa posição aqui é de siciliana aberta. E aí, é isso. As pretas vão
em algum momento, organizar suas peças a ponto de tirar a dama daqui, trazer a torre em algum momento e começar algum contra-jogo pela coluna C. Já as brancas vão fazer o quê? Vão tentar algum contra-jogo pela coluna D, que é as colunas semiabertas, tá bom? Então, as pretas têm essa coluna C semiaberta, as brancas têm a coluna D semiaberta, e é mais ou menos por aí que, na maioria das vezes, claro que tem sempre exceções, tem muitas variantes no xadrez, principalmente na defesa siciliana, mas na maioria dos casos, o ataque das brancas vai ser organizado por aqui, tá bom? Tanto é que é muito comum ver o ataque inglês, que é onde joga esse peão, puxa o bispo, aí tira todas essas peças daqui e faz um roque grande. Aí as brancas ficam com a torre aqui e a dama aqui, ó. Por exemplo, vamos lá para o ataque inglês bem rápido, só para você ter uma ideia do que acontece nessa coluna. Essa aqui não é bem a sequência dos lances, mas você vai conseguir entender mais ou menos o que acontece, ó. Não, espera, é aqui. Isso. Mais ou menos isso aqui, ó. Aí, ó, se você ver, as pretas vão trazer a dama para cá e vão começar a atacar por aqui. E as brancas, ó, já alinham a torre e a dama na coluna D, certo? E vai começar a avançar esses peões na outra ala. Isso é o ataque inglês, a gente chama de ataque inglês. E é uma das maneiras que o jogador de brancas consegue bater na siciliana. Tentar pelo menos brigar ali. Então, essa aqui é só um exemplo, é uma posição para você entender como é que funciona. A coluna C, as pretas vão atacar por aqui e as brancas vão atacar pela coluna D. Não foi isso que aconteceu na partida, tá bom? Mas é só algumas ideias. Então, quando o jogador de siciliana joga o C5, ele está pensando nisso. Trocar o peão do canto pelo peão do centro e abrir a coluna C para futuros ataques. Beleza? Aí o meu adversário ele trouxe o cavalo, talvez com alguma ideia de jogar aqui em algum momento. Eu joguei o D6, que parece que é um lance meio tímido, mas não é. Ele está controlando o centro aqui, tá bom? E impedindo até os pulos do cavalo para cá, em algum momento. Então, assim, é um lance bom, tá controlando o centro, tá certo? E aí ele veio com C4, bispo C4. E aí esse lance, ele não é ruim, mas também não é o melhor lance da posição. Por quê? É um lance teórico, mas, por exemplo, jogar o bispo para cá talvez seja mais interessante para fazer o roque. Por quê? Toda vez que o jogador de branca jogar esse bispo C4 aqui, vou responder com E6, certo? E aí esse bispo, por mais que ele esteja no centro, por mais que ele pareça que tá bem, ele tá batendo na parede aqui. Não tem muito o que ele possa fazer contra esses dois peões aqui. Entende? Então ele tá batendo na parede, então ele não tá tão bem como parece. Esse bispo ele fica um pouquinho limitado. Fora que ele vai sofrer alguns ataques aqui, provavelmente. Então, é muito comum o jogador de branca jogar esse bispo, mas tem que entender que ele está definindo na casa do bispo muito cedo. E aí, depois do E6, esse bispo fica batendo na parede desses peões aqui, ó, ele fica batendo nesses peões. E aí, se ele voltar para cá, ele vai só perder um tempo. Então, acaba que ele fica muito tempo aqui, entende? E vai sofrer alguns ataques, então ele vai perder uns tempos aí em algum momento. E muito provavelmente ele vai precisar voltar para lá depois desses ataques. Tá certo? Então, isso aqui foi jogado, mas também não é ruim. É um lance de desenvolvimento. Então, as brancas têm duas peças desenvolvidas, as pretas só mexeram os peões até agora. Então, tá tudo tranquilo. Dá para jogar essa posição, tá bom? E aí, o meu adversário, depois do E6, ele jogou um lance que eu não entendi muito bem, que foi o A3, certo? Ele tá criando uma casa pro bispo? Tá. Mas nada além disso. E esse bispo não tá nem perto de sofrer ataque, até porque ele só vai sofrer ataque depois que eu jogar um A6 para B5, certo? Então aqui um lance bom que ele poderia ter feito era ter jogado esse peão no centro, para contestar meu centro logo, já começar a brigar no centro, fazer o roque, desenvolver o cavalo e poderia ter feito qualquer outra coisa. Esse lance agora é considerado uma imprecisão por conta da perca de tempo, tá bom?
ele poderia ter feito o roque. E aí, me dá tempo para eu me adiantar no desenvolvimento, né? Eu tô atrás do desenvolvimento, então eu vou adiantar meu desenvolvimento. Então, qual era a minha ideia aqui? É trazer o cavalo e fazer o roque rápido. Na maioria das vezes, as pretas elas vão fazer o roque curto. Até porque vai vir a siciliana aberta, né? E não fica legal fazer o roque para esse lado se esse peão vai ser trocado. Que é o que acontece, ó. Ele jogou o D4, e aí aqui a gente entrou numa posição de siciliana aberta, que era o que eu vinha conversando com vocês. Então, isso aqui, se eu fizer um roque grande agora, o meu rei vai ficar exposto. Então, assim, não é legal. Não é muito legal fazer o roque grande. Então, na maioria dos casos, principalmente na siciliana aberta, as pretas vão fazer o roque curto. Tá bom? E é isso que eu vou buscar, ó. Desenvolvi para fazer o roque. Meu adversário também desenvolveu. E aqui eu entrei numa posição meio que de siciliana Naidorf, certo? Não é bem a siciliana Naidorf pura, mas é a Naidorf. Tipo assim, entra nas posições que na Naidorf pode transpor também, se eu jogar a siciliana Naidorf. Pra quem não conhece, a siciliana Naidorf é essa daqui, ó. A siciliana Naidorf pura, né? Joga o C5, vem o cavalo, aí joga o D6, que é o lance que eu joguei na partida, troca aqui no centro, eu desenvolvo o cavalo, ele desenvolve o cavalo dele, e aí eu jogo esse peão. Essa é a siciliana mais famosa que existe, é uma siciliana que muitos jogadores usam, eu jogo muito, acho que tem mais de um ano aí que eu jogo a siciliana na Naidorf, e já tive bons resultados, tipo as 3 medalhas primeiras assim que eu ganhei em torneios oficiais, minhas 3 primeiras medalhas, já foi usando a siciliana na Naidorf, então assim, é uma siciliana que é muito confiável e dá para você usar por muito tempo. E aí a ideia inicial dela é o quê? Parece que você está perdendo tempo, né, jogando peão do canto, mas ela tem algumas ideias muito boas, que é limitar os cavalos, limitar qualquer cravada desse bispo, tá bom? Então limita tudo aqui. O peão ele controla muito bem a casa de B5 e dá espaço para futuramente minha dama sair para C7 e começar essas ideias de contrajogo na coluna C. E aí essas ideias que eu estou falando aqui da Naidorf vão acontecer na minha partida, nessa partida. Por isso que eu estou falando um pouco da siciliana Naidorf também, mostrando para você, porque depois que eu joguei esse A6 aqui, eu vou vir com ideias de dama C7 em algum momento, tá bom? E aí vamos lá, seguindo. O adversário ele jogou B4 para tentar expandir aqui na ala da dama. Mais uma vez, eu acho que ele deveria ter feito roque, tá bom? Esse lance aqui, ele não tá fazendo muita coisa, tá bom? Ele não tá fazendo muita coisa. Ele só avançou o peão e, sei lá, tipo, aqui não vai dar muito certo, porque simplesmente troca e não tem ataques por aqui, né? Qualquer cheque que ele der por aqui com o bispo dele vai ser coberto pelo meu. Eu não entendi muito bem essas ideias desse peão aqui. Mas vamos lá, seguindo. Não fez muita diferença porque eu fiz o roque aqui, tá bom? Então já não tem nem perigo dele avançar e trocar e ter eu perder alguns tempos aqui com o cheque, não existe mais isso. Então não entendi muito bem o porquê ele jogou esse peão. E ele fez o roque também. Tá certo? Ele fez o roque. E aqui, observe, o peão dele avançou. Se ele estava com ideias de algum momento avançar para B5, já não existe mais isso porque eu ataco ele com B5. Certo? E esse aqui é um ataque muito comum na defesa siciliana Naidorf, que é jogar o A6 para em algum momento jogar B5 e atacar o bispo de C4. Então aquele bispo que saiu lá de C4, ele vir para cá, ele vai sofrer esse ataque muito provavelmente. E aí o tempo que ele perde tirando esse bispo, e aí esse detalhe, lembra aquele tempo que ele perdeu lá atrás, ó, quando ele jogou o A3? Eu pensava que era para ele guardar o bispo lá. Porém, depois desse peão B5 aqui, ele não voltou o bispo para A2. Então ele meio que não justificou o porquê ele perdeu esse tempo lá atrás. Então justificando ainda mais o porquê eu não entendi ele ter jogado isso aqui, tá bom? Mas é isso, ele perde um tempo aqui quando eu avanço o B5 e era um lance que tinha vindo de qualquer forma. Quando eu jogo B5 e eles tiram o bispo, é o tempo que eu ganho para desenvolver meu bispo. Tá certo? Então meu bispo vem para B7 e eu já estou ameaçando o peão dele 2 vezes aqui, ó. E o cavalo dele só tá defendendo o peão ali.
Então ele vendo que o peão está sendo atacado 2 vezes, ele tira a torre, reforçando a defesa do peão, lance certo. E aí vem minha dama para C7. Então aí a gente já começa a ver algumas ideias sendo colocadas em prática, né? Aquela ideia lá de criar contra-jogo na coluna C. Se você observar, ó, o meu rei já está defendido na ala do rei. O cavalo está desenvolvido, o bispo também está desenvolvido. Agora só falta finalizar o desenvolvimento do meu cavalo e trazer uma das torres para C8. E pronto, eu já vou começar a ameaçar aqui algumas peças. Inclusive, eu ter vindo aqui com a dama para C7 já está ameaçando o cavalo dele. Portanto, o cavalo dele sendo ameaçado, ele defendeu com o bispo. Tá certo? Ele defende com o bispo. E aqui eu finalizo meu desenvolvimento com o cavalo de B e D7. E aí eu peço para você, nesse momento, você tirar um print, se você puder, dessa tela, olhar bem para essa posição, fazer qualquer coisa que guarde isso aqui. Por quê? Porque se você quer jogar a siciliana, principalmente a siciliana Najdorf, essas são as casas das peças, na grande maioria das partidas que você jogar. Eu tenho mais de 2.000 partidas de siciliana Najdorf na vida, sabe? Tipo, só no chess.com eu já joguei mais de 1.500 vezes a siciliana. Então, essa posição aqui, eu saber as casas das peças, facilitou muito, faz com que eu desenrole muito bem. Por mais que a teoria da siciliana seja uma teoria pesada, sejam muitas variantes, você saber a casa ideal das peças, entender as ideias, como você está entendendo aqui nesse vídeo, vai facilitar muito, vai fazer você desenrolar até em variantes que seu adversário entrou que você não conhecia muito bem. Só de você entender as ideias daquela abertura. E aí, isso aí, obviamente, cabe não só para a siciliana Najdorf, como para qualquer outra abertura. Você entender as ideias, entender onde colocar cada peça, vai fazer você desenrolar muito bem. E aí, na siciliana, a casa das peças ideais são essas daqui. Cavalo, os dois cavalos se apoiando, certo? Roque pequeno, o bispo apoiando esse cavalo, a dama em C7, e logo logo vai vir uma das duas torres para cá, certo? E aí a gente vai começar o contra-jogo na coluna C, que está aberto, ou seja, aquele peãozinho lá de C5, ele foi trocado pelo peão de D, e abriu aqui a coluna C, e o bispo está fianquetado. Então, em algum momento, se eu quiser começar a atacar o rei dele, claro que não agora, né? Porque o cavalo está aqui, mas dá algumas variantes. Eu colocar a dama em C6 e começar a ameaçar um mate em estilingue com o dama e bispo. Então, assim, isso aqui é a casa ideal das peças na siciliana Najdorf, na maioria das vezes, certo? Mas, obviamente, a depender da variante, essa daqui não vão ser as casas ideais. Então, você tem que saber estudar para saber onde é que deve se jogar em cada posição, em cada situação. Com certeza, mas só de você saber essas posições aqui, essas ideias aqui, você já vai desenrolar alguns jogos na siciliana, sem sombra de dúvida. Então, se você puder guardar essa posição aqui, eu recomendo muito. E outro detalhe, os peões. Agora, a estrutura de peões. Esse peão aqui, além de ele estar sendo defendido por esse peão, ele está limitando muito os dois cavalos, ó. Os cavalos não tem para onde ir. Então a minha dama está aqui em C7 e ela não pode ser atacada por ninguém. Então essa daqui, a casa C7, acaba se tornando uma casa muito boa para a dama. A dama fica muito ativa e muito bem protegida pelos peões. Outra coisa, o centro está sendo bem controlado. Os peões centrais ali estão controlando muito bem o centro. Os cavalos estão se ajudando. Os bispos estão desenvolvidos. E o rock está feito. Então, se você quer jogar siciliana, essa daqui é uma posição onde as peças estão nas casas boas e dá para ser muito bem jogada. Ok? Você vai conseguir desenrolar muito bem só de saber isso aqui. E aí, seguindo com a partida, meu adversário ele jogou um A4 tentando alguma ideia aqui de abrir, né? Porque, como eu falei, esse peão está defendendo muita coisa. E aqui eu calculei um pouco, consegui encontrar o lance da máquina, que é a tomada, certo? Eu troco esse peão, até porque aqui continua sendo bem defendido ainda. Então eu troco. Ele tomou de cavalo. Aí eu propus a troca do cavalo, ele aceitou, para simplificar o jogo, certo? E por que eu propus essa troca? Porque eu vi que muito provavelmente eu vou ganhar esse peão, sabe? Ele tirou o defensor ali, ó. Quando ele toma de cavalo,
além de ele perder esse tempo, né, de ter que recapturar o peão, ele desprotegeu aqui, ó. Então tem duas peças atacando ali, então eu propus a troca, ele reforçou o centro aqui, segurou mais o cavalo, mas aí ele perdeu o peão. Então aqui eu adquiri a primeira vantagem da partida, que foi esse peão, tá bom? Então estamos com um pequeno ganho de material aqui, ele tá com um peão a mais, tá certo? E ele ativou a dama para G4. E aí ele ativou a dama, talvez em algum momento querendo abrir aqui o bispo e tentar alguns temas de mate por aqui. Mas aí o meu cavalo que foi só para tomar o peão, ele volta ganhando tempo em cima da dama, certo? Eu volto o cavalo ganhando tempo em cima da dama. E aí quando ele tira essa dama, eu trago a torre para C, para a coluna C, tá certo? Que é o meu, as coisas que eu vinha trabalhando aqui na partida, né? Minhas ideias eram justamente isso, trazer uma das torres para a coluna C. Porém, nessa posição aqui, nesse momento aqui, foi um erro meu. O adversário não viu o erro, é um erro muito sutil, muito difícil. Eu também não percebi, eu vim perceber depois, quando eu analisei a partida. Isso aqui é a ideia, sim, da siciliana. Então, eu vim seguindo as ideias, os estudos, né, meu? Seguindo as ideias e estava tudo ok. O problema é que nessa posição em específico, isso aqui era um erro. O adversário não viu, ele jogou o bispo em C2 ali. Mas por que isso aqui é um erro? Porque ele tem um sacrifício de cavalo aqui. E eu não posso negar esse sacrifício porque ele está ameaçando mate aqui, ó. Ele está ameaçando mate. Então eu sou praticamente forçado a aceitar esse sacrifício. E aí vem o bispo aqui, ó. Ganhando uma qualidade, certo? Então, no final das trocas, é dois peões. É dois peões. No final das trocas, é dois peões. Cavalo e bispo. Cavalo e bispo por dois peões e uma torre, sabe? Então, assim, é um ganho significativo de material aqui para ele. Então, é um erro que eu não percebi na partida. Aqui as brancas estão com vantagem, segundo o Stockfish, certo? Então, foi um erro muito sutil. Aqui eu estava seguindo meu plano, certo? E eu não vi. E meu adversário também não viu, sabe? Foi um erro aqui de que tem um sacrifício de cavalo, mas acabou passando despercebido dos dois lados. E aqui seguindo, o meu adversário ele jogou o bispo para começar a criar alguns temas, né? Aproveitando que a dama está aqui, criar alguns temas de mate, né? Talvez em algum momento levantar, criar alguns temas. E aqui eu não sabia muito bem o que fazer a partir daqui, mas eu vi que ele estava querendo criar alguns temas, então eu já me adiantei nisso. Eu vi que esse meu bispo não está fazendo muita coisa aqui, aí eu vou ter ele para F8 para reforçar essa defesa. Porque caso ele viesse com algum tema por aqui, nessa casa de G7, algum tema de mate, já está bem definido. E eu fiz bem isso. Por quê? Porque ele jogou o bispo lá para C1, justamente para vir com esses temas, sabe? E já não vai funcionar porque já está defendido. Então, acabou que esse meu lance se viu muito bem. Esse lance que eu fiz, aqui eu não tinha muitos planos, então decidi só melhorar a função desse bispo, melhorar a posição dele. Então, eu trouxe ele mais para defesa. E acabou sendo um lance profilático muito bom, porque impediu esses temas que poderia acabar vindo, certo? Eu já me adiantei nessa ideia. E aí, quando ele jogou o bispo lá, eu trago a dama para cá, com ideias de quê? De levantar aqui e propor a troca de damas. Por quê? Essa dama dele, querendo ou não, tá chata para mim. Entende? Essa dama tá chata. Ele tá criando temas aqui, os bispos estão mirando no roque do rei. Então, se eu conseguir trocar a dama, eu vou conseguir aliviar muito, muito, muito esse ataque dele. Eu vou conseguir aliviar. Então, minha ideia é essa, é trocar as damas. Quando eu jogar a dama aqui para C7, aí propõe uma troca. Ele traz o bispo, porque ele... Quando eu jogo aqui, eu estou ameaçando também o peão, certo? Estou ameaçando o peão duas vezes com dama e torre. E só tem a dama dele defendendo. Então, ele traz o bispo para defender, mas minha ideia é propor a troca de damas, tá certo? Para aliviar esse ataque dele. E aí ele traz a torre, fazendo meio que na cara da... Eita, desculpa.
meio que na cara da minha dama ali, mas não vai fazer diferença, porque minha ideia era trocar as damas, e aí eu troco a dama. E aqui eu ganho uma outra vantagem, que é colocar peões dobrados. Então, além de eu diminuir o ataque dele, eu consegui dobrar os peões. Então, meio que quebrei ali a estrutura dele, e eu tô com um peão a mais. Então, trocas são boas para mim, porque eu tô com uma pequena vantagem material, tá certo? Ah, Magui, mas tu prendeu teu bispo aqui. Esse bispo, ele vai sair daí, você vai ver como é que ele vai sair, tá bom? Então assim, eu fiz na consciência que minha prioridade era trocar as damas. Eu fiz na consciência isso. Eu sabia que o meu bispo ia ficar temporariamente preso, mas eu sabia que conseguiria manobrar ele depois, ou até propor uma troca mesmo desse bispo. Mas durante a partida eu consegui até uma coisa melhor, que foi dar essa diagonal pro meu bispo e você vai ver como. Por quê, ó? Eu jogo o cavalo aqui, ó, depois que ele troca ali, eu jogo o cavalo, porque agora o que é que acontece? Vamos lá, o que é que acontece aqui? As peças minhas já estão todas desenvolvidas, né? A gente já está no meio de jogo. As damas foram trocadas, então com minhas peças desenvolvidas, meu rei bem protegido. Agora que eu vou começar a atacar. Agora eu estou preparado para atacar. Então, levei o cavalo para frente, já fazendo pressão aqui nesse peão. Então, já aqui. E outra, propondo trocar o bispo solto dele, né? Então, ele não pode. Ele tem que fazer alguma coisa porque esse bispo está solto. Se ele não fizer nada, eu vou só ganhar o bispo aqui. Então, eu começo a atacar ele. Ele faz o lance certo, que é capturar esse meu cavalo, que está em posto avançado. É o único lance que funciona aqui para ele. Certo. Ele troca o cavalo. E aí, eu dobro os peões, mas observe que qualquer momento eu posso avançar aqui e essa diagonal é toda do meu bispo. Eu vou estar só devolvendo material e isso aqui está muito bem, esse bispo aqui nessa grande diagonal. Então, o bispo que estava ruim, você já começa a ver que ele está melhorando um pouquinho a posição dele. E aí, ele joga o C4 e aqui começa a ver os planos do meu adversário. Qual é? Ele vai ter que apostar nesses dois peões. Tá bom? Ele tem que apostar nesses dois peões, que é o que ele tem, os dois peões conectados aqui. Ele vai ter que tentar apostar nisso. Enquanto eu vou apostar nas trocas, porque eu tô com uma pequena vantagem material, vou ficar tentando trocar, e se eu conseguir ganhar um material mais, que conseguir mais um pinhão, conseguir mais uma peça, vai ser muito bom para mim. Enquanto meu adversário vai jogar com o que ele tem, que é os dois peões passados. Então ele tá fazendo o plano correto aqui, de avançar esse peão. E aí vem a minha torre atacando o cavalo e o bispo, tá certo? E aí ele defende, jogando esse bispo C3, mas aqui eu tenho uma tática onde eu ganho mais um peão. Aqui eu ganho mais um peão. Então, se você quiser encontrar como é que eu ganhei um peão aqui nessa posição, pode pausar o vídeo e ficar à vontade para tentar encontrar a tática que eu ganho um peão aqui, certo? Então, pode pausar o vídeo. Então, se você encontrou, parabéns, certo? Aqui eu ganho mais um peão depois que eu jogo bispo, toma B4. E vamos lá, vou explicar por que esse lance ganha um peão. Primeiramente, para você entender como é que eu fiz esse lance, a gente tem que entender um conceito de peça sobrecarregada. Por quê? Vamos lá. Se você observar esse bispo aqui, ele está defendendo um peão e está defendendo um cavalo. Ele é uma peça sobrecarregada. Se eu conseguir desviar ele, ele vai acabar deixando alguma coisa desprotegida. E aí qual o detalhe? Ele está sobrecarregado aqui, né? Defendendo o cavalo e defendendo o peão. Quando eu tomo esse peão, pronto, aqui eu já ganhei o peão. Já ganhei o peão. E aí, se ele tomar esse bispo, eu ganho o cavalo dele. Então, vai ser uma troca, né, de bispo por cavalo. E aí, após essa troca, eu ganhei um peão. Na verdade, antes da troca, né, aqui nesse primeiro momento é onde eu ganho um peão. Então, assim, vai ser uma troca vantajosa. Que agora, no momento que ele jogou esse bispo aqui, ele me deu um peão, certo? Então, foi uma tática onde eu ganho um peão. Quando ele toma meu bispo, eu ganho o cavalo dele. Certo? Então aqui eu tô com dois peões de vantagem. Certo? E outra, era um peão passado importantíssimo, né? Esses dois peões para ele eram importantíssimos. E aí eu já consegui ganhar na estratégia que ele tinha, né? De trabalhar nos dois peões passados.
E outra, a minha torre tá fazendo a pressão nesse peão e nesse bispo, né? Ele não pode simplesmente avançar o peão agora, porque senão tá caindo o bispo dele. E aí por isso ele joga bispo C5, atacando minha torre. E aí eu coloco a torre na segunda fileira, já com ideias de dobrar aqui, certo? Dobrar e deixar bem forte o meu ataque nessa coluna dele. E aí ele, sabendo da minha ideia de dobrar as torres, ele joga o bispo, né? E pedindo a dobrada de torres. Mas aí eu jogo um H6. Por que eu joguei esse lance? Porque aqui eu não tô com muito plano. Aqui eu só tô querendo aguardar ele. Por quê, ó? Se você observar, minhas peças já estão todas em casas corretas. O bispo tá nessa diagonal, que qualquer momento eu posso levantar o peão, e o bispo fica muito forte aqui, ele já tá bem forte aqui. Minha torre já tá na segunda fileira. E a única coisa que eu quero agora é trazer ou essa torre para C8 para fazer uma pressão nesse peão, ou trazê-la para D8. O ideal para mim seria trazer para D8, que era meu plano inicial, né? Quando eu jogo a torre lá em cima, é para depois trazer essa. Tanto é que ele jogou o bispo aqui para impedir a minha dobrada de torres. Então eu jogo um H6 aguardando, primeiramente aguardando, o que, é que meu adversário vai fazer, certo? Porque minhas peças já estão em casas interessantes. Eu só estou querendo definir onde vai ser a casa da minha torre. Então eu não quero perder esse tempo de jogar aqui e ele acabar me permitindo jogar em D8. Então eu vou acabar perdendo um tempo que esse H6 se torna mais valioso, essa perca de tempo. Por quê? Porque as torres dele ainda estão em jogo. Se eu tô com essa estrutura de peões aqui, a chance de eu levar um mate do corredor, um mate da gaveta, ainda se torna possível, certo? Então, quando eu jogo o H6, eu tiro essas possibilidades. Eu jogo o H6, tirando essa possibilidade de mate da gaveta, então é uma perca de tempo que vem com uma espera valiosa aqui, é uma perca de tempo com ideias que, beleza, se eu precisar me defender do mate da gaveta, eu já estou defendido. Já criei um respiro ali pro rei. Então foi por isso. Então eu joguei esse lance aqui mais para aguardar o que o meu adversário faz. E ele jogou C5. Ele jogou peão C5, apoiando o bispo e também apoiando os avanços. A ideia dele é jogar principalmente o avanço. Certo? E acomodar meu bispo, depois avançar e quem sabe tentar promover aqui. Então esse C5. Aí eu jogo o torre C8 para segurar o avanço do peão, né? Qualquer coisa que ele avançasse aqui, eu já ganhava esse peão. Então eu joguei esse torre C8 para segurar o avanço do peão, certo? E aí ele vem com torre C3, com a ideia de dobrar as torres e começar a avançar esse peão. Porque se ele dobra, ó, vou dar um exemplo aqui. Se ele dobra, eu já não consigo... Ó, ele avança aqui, eu já não consigo tomar, né? Porque aqui eu tô perdendo uma peça. Certo? Tipo assim, ele consegue com as torres dobradas ali, ó. Quando ele joga aqui, se ele conseguir dobrar as torres, eu não vou conseguir segurar facilmente esse avanço. Tá bom? Eu acabo sofrendo muito ataque desse peão, né? Porque se ele dobra, esse peão consegue avançar com muita facilidade. Aí ataca meu bispo, aí depois avança, aí começa a incomodar aqui a promoção o tempo todo. Então ele joga esse torre C3 para fazer uma dobrada de torres e apoiar o avanço desse peão. Ele tá fazendo certo, ele tem que jogar nesse peão passado, é a esperança que ele tem. E aí eu jogo torre em B2. Por quê? Minha ideia é o quê? É trocar aqui e tá cravado esse peão, né? Ele não vai poder tomar minha torre, senão tá caindo a torre dele. Mas qual é o antídoto para isso? Dobrada de torres. Então, querendo ou não, eu jogo isso aqui, observando que tem essa possibilidade de em algum momento trocar e ganhar esse bispo aqui. Mas não agora porque ele tá com as torres dobradas. Mas se ele tira uma das torres daqui, em algum momento ele tirar essas torres daqui e o bispo ainda estiver aqui em B6, eu ganho esse bispo. E aí vamos ver, a partida já tá acabando já. Porque vem, depois desse torre de A em C1, ele tá querendo avançar o peão. E eu vou tentar segurar ao máximo esse avanço do peão. Como? Joguei o bispo. Joguei o bispo para C6 e aqui ele segura. Já que eu não vou. Já que se ele avançar vai dar errado para mim, eu não vou conseguir segurar. Então eu impeço esse avanço. Então eu jogo o bispo C6 para impedir o avanço dele. Então, antes mesmo dele começar a avançar o peão, já que eu não vou conseguir ver que eu vou
segurar o peão, não consigo segurar o peão, então vou impedir que esse peão ande antes de chegar numa situação que eu já não consigo mais segurar. Então eu joguei esse bispo aqui para segurar esse peão, tá certo? E aí o meu adversário ele jogou a torre em A6, em A3, perdão. E aqui eu tenho duas opções. Eu posso defender o bispo por trás ou defender o peão jogando o bispo por trás aqui ou jogando o bispo na frente, tá certo? Eu optei pelo B7. Por quê? Porque se eu jogo aqui, a minha torre não tá mais mirando nesse peão, nesse bispo, entende? E esse bispo aqui, por mais que ele esteja defendendo o peão, ele vai estar desconectando aqui. E eu queria sempre manter essa ameaça. Por isso que eu joguei o bispo em B7. E fiz bem, por quê? Meu adversário ele jogou torre em E3 e aqui acabou a partida. Depois que eu joguei torre captura B6. É um lance excelente, aqui meu adversário abandonou. Por que ele abandonou? Porque aqui eu ganhei o bispo. Eu finalmente consegui ganhar o bispo, ele não pode capturar a torre. Se ele captura, a torre dele cai com o cheque. E aqui eu tô com uma peça a mais. E se ele não captura, aqui eu já ganhei o bispo dele, certo? Então, acabou. Acabou. Aqui eu tenho uma peça a mais, que é um bispo, e 2 peões a mais, então é o suficiente para ganhar a partida. Então, depois do torre, captura B6, meu adversário abandonou. E aí ficou essa partida, tá bom? Que eu trouxe aí para vocês agora sobre a defesa siciliana. Eu consegui aplicar muitas ideias da defesa siciliana. Tenho certeza que você, mesmo se você já joga siciliana há algum tempo, alguma coisa você conseguiu aprender com essa partida. E aí, esse é o meu objetivo aqui. Se você aprendeu alguma coisa, eu fico bastante feliz. Então, eu peço que você deixe o like, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. Se você acabou se interessando pela defesa siciliana, continue acompanhando o canal, porque é uma defesa que eu jogo muito, é a minha defesa preferida, então você vai ver muito eu jogando essa defesa aqui no canal, nas partidas de speedrun principalmente. Então, é isso. Peço que você deixe o like, compartilha e até a próxima. Tchau!